Tito capítulo 3, versículos 6 e 7. Mas vamos ler os versículos 4 e 5 também, que diz assim para nós: Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Versículos 6 e 7, que é o nosso comentário. Versículo 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Este texto bíblico da palavra do nosso Deus é a pregação do Evangelho em essência. O apóstolo Paulo estava instruindo seu amigo no ministério, Tito, de como Deus ele alcançou não somente Israel, mas toda a humanidade através da sua benignidade, do seu amor e da sua graça. Tudo partiu de Deus, que em uma atitude benigna procurou sempre ajudar aos filhos dos homens. Nós aprendemos que Deus manifestou a sua benignidade e o seu amor para com os filhos dos homens, quando na verdade o que os filhos dos homens mereciam era a reprovação de Deus, era o juízo de Deus. E nós aprendemos com a história escrita no Velho Testamento que em vários momentos da história da humanidade, Deus interferiu no sentido de derramar a sua providência, o seu juízo e o seu julgamento sobre os rebeldes, sobre os ímpios, sobre os ateus, de maneiras que, se ele estivesse mais uma vez agido com intensidade no seu juízo sobre a terra, teria razões o suficiente para tanto. Porém, o que nós percebemos é que, de acordo com as suas promessas, de acordo com as profecias, Deus resolve ajudar. Deus toma a atitude feliz e abençoada de abraçar e de aceitar um novo pacto de reconciliação, não que os homens merecessem, porque está escrito, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Uma intervenção direta de Deus para ajudar, para
redimir, para salvar. Que abundantemente Deus derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Observe essa bondade infinita da parte de Deus e de Cristo, em que o Pai Eterno, no ato de misericórdia, querendo perdoar a humanidade, ele nos enviou e nos deu o melhor presente que possamos imaginar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta vinda de Cristo como único, repito, único mediador entre Deus e os homens, foi para justamente produzir os benefícios necessários que a humanidade precisava para ser beneficiada abundantemente com as bênçãos celestiais. Por isso que está escrito que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus. A grande vitória vem através de Cristo Jesus. Por isso que Paulo escreveu: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. A vinda do Messias prometido por Deus foi efetivamente uma mão estendida no sentido de levantar os caídos, no sentido de tirar das mais profundas trevas aqueles que estavam nas garras do diabo com os seus demônios. A vinda de Cristo abriu os céus para a humanidade, para todos aqueles que acreditam na verdade do Evangelho libertador, na obra perfeita de redenção já realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim sendo, a vinda de Cristo foi a manifestação, repito, da benignidade, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, para acolher positivamente aqueles que se arrependem dos seus pecados, exercem a sua fé no nome poderoso de Cristo, nasce de novo, é banhado no rio da renovação e no mar da regeneração espiritual, para fazer parte da família de Deus. O homem pecador precisa tomar essa atitude na presença de Cristo, validando e dizendo que acredita fielmente que a redenção e a expiação realizada por Cristo é autossuficiente para proporcionar ao homem a possibilidade, a oportunidade de salvação e de vida eterna. Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele deixa um legado através da sua obra perfeita que produz realmente benefícios ilimitados para todos aqueles que recorrem a Deus, indo ao trono da graça do Todo-Poderoso. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Não existe outro Salvador, senão o Senhor Jesus. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, sendo, pois,
justificados pela sua graça. No versículo 4 diz que não é por obra de justiça que houvéssemos feito, mas nós somos justificados pela graça de Deus. O que isso significa em essência? É que todos, independentemente do que sejam, um líder religioso, um empresário, um político importante ou não, um pobrezinho, um agricultor, seja quem for, o preto, o branco, a mulher, o homem, precisa entender que é dependente completamente da graça de Deus. Favor não merecido. É mais do que necessário reconhecer o estado miserável de pecador. Não adianta aqui, não existe ninguém perfeito. Todos os dias, o ser humano, seja ele quem for, está errando através de pensamentos, de palavras, de atitudes, ações, do que faz no dia a dia. Isso mostra a necessidade do verdadeiro arrependimento e reconhecer que só seremos justificados diante de Deus pela graça divina. É Deus dizendo para nós, através desta mensagem, que todos os dias, sempre precisamos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, os nossos pecados, iniquidades e transgressões, que pecamos sempre. Repito, ninguém é perfeito, precisa desta graça a cada dia para estar na presença do nosso Deus. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros. Herdeiros. Quem é o herdeiro de Deus? Ou quem são os herdeiros de Deus? São seus filhos. E quem são os filhos de Deus? A Bíblia diz, no Evangelho de João, que são aqueles que recebem, aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Estes não nasceram segundo a carne ou a vontade do homem, mas sim pelo Espírito de Deus. Aqui na palavra, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é um trabalho eficiente do Espírito Santo de Deus na transformação da vida do pecador. Precisamos deixar o homem, aquele que ainda não nasceu de novo, que ainda não é uma nova criatura, precisa deixar o Espírito Santo fazer a mudança necessária. É só dar ouvido à voz do Espírito Santo e ele tem a capacidade, a habilidade, a eficiência de transformar o mais vil pecador em um cidadão de bem, em um homem terrível da sociedade, em uma nova criatura regenerada pelo poder do Evangelho de Cristo. Sendo feito herdeiro segundo a esperança da vida eterna. A salvação, a vida eterna, é produto da nossa esperança, é produto, na parte humana que cabe a cada um de nós, da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Não é por obra, é fé, é confiança, é esperança que nós vamos adquirir. É a nossa parte, a parte humana, fé, confiança e esperança. Em quê? Vida eterna, salvação, de que Jesus vai voltar e vai nos levar para si mesmo. Você que está passando aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, Evangelista Francisco Amâncio. Você que já é inscrito, deixe o seu comentário,
deixe o seu like, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe os nossos vídeos. E vamos juntos semear o poderoso Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.